bastante interessante. Vamos discutir aí os principais aspectos clínicos, laboratoriais e de terapêutica desse caso, ok? Vamos em frente então. É o caso de um felino macho de 3 meses de idade que apresentava a ausência de micção e intensa vocalização nas últimas 24 horas. Então, a ausência de micção caracteriza então um quadro possível de escúria, de não eliminação de urina. Tá? A gente não pode confundir escúria com anúria, tá? Escúria é a não eliminação da urina, normalmente por um processo obstrutivo ou funcional do trato urinário, enquanto que anúria é um processo de não produção de urina, que evidentemente vem acompanhado também da não eliminação, ok? No exame físico foi encontrada uma bexiga repleta, o que então caracteriza de fato o quadro de escúria, né, a incapacidade desse paciente em eliminar a urina, e temperatura retal de 36,4. Então, pessoal, nesse momento já é possível inferir um diagnóstico genérico de dito-if obstrutivo. Então, uma doença do trato urinário inferior de felino de caráter obstrutivo com incapacidade de eliminação da urina. Mas, professor, o que pode causar uma dito-if obstrutiva? As duas principais causas de dito-if obstrutiva são, sem sombra de dúvida, a urolitíase, por oxalato de cálcio ou por estruvita, são os mais comuns, existem outros, mas são bem menos frequentes, e a CIF obstrutiva, cistite intersticial felina de caráter obstrutivo. Então, quando a gente tem a formação do tampão, que é aquele agregado de matéria orgânica e material mineral que acaba causando a obstrução, a oclusão da uretra e culmina então com a CIF obstrutiva. Nesse caso aqui, a gente tem uma informação bem importante, bem interessante, que é a idade do animal, né? Muito atípico um animal tão jovem assim, um paciente felino tão jovem, apresentar um quadro de dito-if obstrutiva. Então, nesse contexto, eu também incluiria aí como diagnóstico diferencial a infecção do trato urinário inferior. Embora ela seja incomum em pacientes adultos, responde aí por cerca de 5%, dependendo do levantamento, um pouco mais ou um pouco menos dos casos de dito-if, eu acho que nesse caso aqui pode ser considerado como uma possível causa ou possível morbidade adicional nesse caso de dito-if obstrutiva. Beleza? Muito bem. Então, a colega fez o procedimento de desobstrução, né, absolutamente fundamental nesse caso, extremamente difícil desobstruir um paciente de 3 meses de idade, pequeno, né? Então, anatomicamente muito complicado de você manipular. Então, o pessoal está de parabéns aí na desobstrução desse caso. Foi realizada a fluidoterapia, que é ponto absolutamente fundamental, né? Tem que ser realizado de maneira concomitante ao procedimento de desobstrução. E imediatamente foi notado um quadro de hematúria grave, né? Que normalmente acompanham esses quadros obstrutivos. Quem já teve a oportunidade de ver, no ponto de vista cirúrgico, uma bexiga num quadro de dito-if obstrutiva, principalmente nos quadros de CIF, já viu como a parede da bexiga fica extremamente alterada, né? Desvitalizada, hemorrágica, o que justifica normalmente esse quadro de hemorragia profusa que a gente observa nesses quadros de dito-if. Foi colocada uma sonda de demora, que é interessante nesses casos onde há muito sedimento, porque rapidamente o paciente reobstrui, e principalmente num paciente difícil de desobstruir, com 3 meses de idade, né? Então a sonda de demora é interessante para manutenção desse fluxo urinário. Realizada a analgesia com dipirona e tramadol. Existem várias opções de analgesia, por exemplo, também além da dipirona, do tramadol, buprenorfina pode ser utilizada, o butorfanol pode ser utilizado também como uma estratégia analgésica nesses pacientes felinos com dito-if, e foi realizado antibiótico terapia com amoxicilina com clavulanato de potássio. Como eu disse, não é usual a infecção do trato urinário como causadora de dito-if obstrutiva, né? Responde por uma pequena porcentagem de casos. Mas nesse caso especificamente, né, dadas as dificuldades aí de manipulação, o fato de ser um caso atípico de um animal muito jovem, eu acho bastante prudente o início da antibiótico terapia, antes do resultado de cultura e antibiograma, porque tendo envolvimento bacteriano, você delongar essa terapia antibiótica pode complicar bastante o caso para o paciente. Ok?
Muito bem. Nos exames subsidiários foi notado no hemograma um hematócrito de 20,6, então o mínimo para um paciente felino dessa idade é 22% de hematócrito, caracteriza então um quadro de anemia, que deve estar ainda um pouco mais grave porque deve existir algum nível de desidratação nesse paciente, certo? Por que dessa anemia? Provavelmente essa anemia se deva fundamentalmente à perda sanguínea para o trato urinário e também em parte pelo processo inflamatório. Mas fundamentalmente o mecanismo primordial aí, preponderante, deve ser a perda sanguínea para o trato urinário, que nesse caso é bastante intenso, bastante massiva e pode de fato culminar com um quadro de anemia. No hemograma, alterações inespecíficas, né? A gente nota aí uma leucocitose com neutrofilia madura, típico aí de um processo provavelmente de hemograma de estresse, mas pode estar relacionado também ao processo inflamatório infeccioso nesse caso, tá? Mas não é uma leucocitose de grande magnitude, é o que a gente realmente esperava no hemograma de um paciente nessas condições. E adicionalmente, a gente percebe aí uma azotemia importante nesse caso, né? 6,1. E qual o motivo da azotemia nesse caso, professor? É uma azotemia de origem pós-renal em função do processo obstrutivo. Vamos dar uma recordada. A gente pode ter uma azotemia de origem pré-renal, de origem renal ou de origem pós-renal. A azotemia pré-renal é aquela quando você tem uma perfusão inapropriada dos rins, seja por um processo de desidratação grave, de hipovolemia ou de hipotensão. O fato é que não chega a perfusão de forma apropriada nos rins e por esse motivo acaba se acumulando compostos nitrogenados não proteicos na circulação. O rim está saudável, ele não tem problema algum, mas não há uma perfusão apropriada e por esse motivo pode haver o quadro de azotemia. Na azotemia de origem renal, você tem um quadro de insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, e aí diversas causas para elas, né? Insuficiência renal aguda normalmente nefrotóxico ou isquêmico, ou por doença intrínseca como a leptospirose ou pielonefrite, e no caso da insuficiência renal crônica, principalmente as glomerulopatias como a leishmaniose, a erliquiose e por aí vai, né? E nesse nosso caso, a azotemia pós-renal, devido então ao processo obstrutivo, né? O rim está perfundido, ele funciona, mas a urina que é produzida não é eliminada do organismo, seja por um processo de ruptura do trato urinário, ureter ou bexiga, seja por um processo de obstrução uretral ou ureteral bilateral, em geral uretral, como é esse o caso. Então a gente vê normalmente altas magnitudes de azotemia, né? A creatina muito alta, nesse caso 6,1, mas a gente pode ver 18, 19, 20 de creatinina nesse tipo de situação. O fato é que depois que ocorre a desobstrução, rapidamente esses compostos são eliminados, ocorre uma diurese pós-obstrutiva bastante intensa e isso tende a voltar à normalidade num prazo curto de tempo. Na urinálise do paciente foi notada uma intensa hematúria, o que inviabilizou o restante da análise, né? Então, o que já tinha sido visto macroscopicamente foi apenas confirmado em nível microscópico, né? O que se espera também nesse tipo de situação. E pode, muitas vezes, quando é possível analisar de forma apropriada, ser observado piúria, ser observado também bacteriúria, e isso, a bacteriúria particularmente vai ter interesse se a urina tiver sido coletada por cistocentese, né? Se foi coletada por micção natural ou pela sonda, aí a bacteriúria pode ser devido à contaminação da uretra, por exemplo, e não propriamente uma infecção do trato urinário, tá? De fato, para confirmação do quadro infeccioso da ITO, seria necessário aí um exame de urocultura e ele é interessante também por causa do antibiograma, porque a gente sabe que eventualmente acontecem bactérias multiresistentes. Não tendo esta informação, ou precisando de uma instituição mais rápida de antibiótico terapia, como foi esse o caso, de fato a amoxicilina com clavulanato de potássio, né, a aminopenicilina potencializada, é a primeira escolha, porque a maioria das infecções é causada por Escherichia coli, que é sensível, em sua ampla maioria, a essa estratégia antibiótica. Perfeito? Foi solicitado também o exame ultrassonográfico, que trouxe alterações muito interessantes. Vejam essa imagem do exame ultrassonográfico, né? A gente percebe uma grande estrutura preenchendo quase todo o lúmen vesical. Essa estrutura provavelmente é um coágulo, tá?
uma formação heterogênea com áreas hiperecóicas e hipoecóicas, caracterizando aí um grande coágulo na vesícula urinária que é compatível com o quadro hemorrágico grave que esse paciente está apresentando. Associado a isso, a gente nota um espessamento da parede vesical com uma certa irregularidade da sua superfície, mostrando aí ou corroborando a possibilidade de um quadro inflamatório vesical, causado por SIF ou por infecção bacteriana, ou pelas duas coisas eventualmente, difícil acontecer, mas eventualmente pelas duas coisas, ok? Bem atípico, né, num paciente de 3 meses, um quadro inflamatório tão importante dessa maneira como a gente está observando aqui. E, adicionalmente, a profissional que realizou o exame notou essa dilatação na região de uretra distal, né, uma imagem bem atípica, bem diferente. O que pode ter causado essa dilatação? É possível que seja decorrente do próprio processo obstrutivo ou do processo de manobra de desobstrução, com sondagem, irrigação, né? E eventualmente pode acontecer, principalmente num paciente tão jovem, né, com uma uretra tão pequena, tão difícil de manipular, e eventualmente, não muito provável, uma anormalidade congênita que eventualmente pode até ter predisposto esse paciente a desenvolver outras anormalidades do trato urinário, como a infecção do trato urinário. O fato é que nesse caso tem que acompanhar essa imagem para ver se ela vai persistir e procurar investigar qual é o motivo dela. Tá ok? Então, pessoal, amarrando tudo, é um quadro de dituífe obstrutiva, com algumas etiologias possíveis, né? Falamos do urólito, falamos da SIF, da infecção do trato urinário. O urólito praticamente descartado, porque não foi visto nenhuma imagem compatível. A SIF, de fato, é o mais provável nesse caso. A infecção do trato urinário também é uma possibilidade, teria que ser confirmada aí por meio de urocultura. O quadro clínico laboratorial é o esperado, com intensa repressão vesical e presença de anemia em função da hemorragia, azotemia pós-renal é o que se espera. Poderia também, uma informação interessante seria os níveis de potássio, mas que a gente espera que esteja alto nesse tipo de situação e tende a normalizar com a desobstrução e a diurese pós-obstrutiva. Tá ok? Então, o diferente mesmo nesse caso de dituífe obstrutiva foi a idade tão jovem do paciente, né? Que a gente não costuma ver, e isso dificulta muito no manejo de desobstrução e até eventualmente numa necessidade de cirurgia para esse paciente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui na aula de hoje, podem mandar para a gente via WhatsApp, via Instagram, na nossa comunidade no Facebook, aonde vocês acharem melhor. Pessoal, grande prazer, um grande abraço, um grande beijo, um bom dia para vocês. Tchau, tchau!